Seja bem-vindo à terceira aula de primeiros passos em Java. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre os tipos de Java, né? Quais os tipos em Java? Bem, tipos são valores, né, que nós podemos trabalhar dentro de uma linguagem. Por exemplo, se eu quero representar um número que ele é inteiro, nós representamos dessa forma: int, vamos colocar, por exemplo, idade é igual a 26. Então, isso é um tipo inteiro. Eu não posso, por exemplo, colocar vírgula, né? Que na realidade é bom ressaltar que como a linguagem é escrita em inglês, né? A gente não coloca vírgula, né? A gente coloca ponto, certo? Então, por exemplo, 26,67 não é um tipo válido para int, certo? A gente tem outro tipo para isso daqui, que nós chamamos, por exemplo, de float. Vamos colocar aqui preço, que é igual a 34,89. Então, isso daqui seria um float. Veja que ele não compila, ele dá um erro, porque eu não queria entrar nesse detalhe aqui agora, então vou colocar em double, depois eu explico por que dá erro aqui, certo? Mais lá embaixo. Então, se colocar um double, ele vai funcionar. Double preço. Um outro tipo em Java são os caracteres, né? Os caracteres é uma única palavra, né? Então, se você conhecer a tabela ASCII, é qualquer elemento da tabela ASCII. E nós, para declarar um caractere, nós declaramos char. Vamos colocar aqui, por exemplo, letra. E aí, eu utilizo aspas simples e coloco uma letra, por exemplo, a letra A. Então, isso é um char, é um caractere. Qualquer representação que eu consiga apresentar, né, em um byte. Um outro tipo também de Java é a string, né? A string, você vai ver que é um pouco diferente desses outros aqui. Então, a string, ó, você vê a primeira coisa que ela é escrita com letra maiúscula, então vou colocar aqui palavra. E você vê que ele não fica da mesma cor que os outros ficam, né? Então você vê que a cor aqui é diferente, né? Então, uma outra coisa também é que você vê que todas as outras começam com letra minúscula e a string começa com letra maiúscula. Isso porque string não é um tipo primitivo de Java, certo? Ou seja, string é uma classe. A gente vai entender ainda o que é uma classe, certo? Então, não tem como, de forma primitiva, você escrever, né, uma string, né, uma palavra toda. Um string é uma cadeia de caracteres, certo? Então, você não consegue escrever isso sem uma classe. Mas eu vou deixar aqui como se fosse um tipo, porque é algo bastante utilizado, certo? Mas entendam que string não é um tipo primitivo, né? Ela já é uma classe. E depois a gente vai entender a diferença entre ser uma classe ou não. Um outro tipo também são os arrays, certo? Então, se eu, por exemplo, colocar aqui int, por exemplo, aqui idades, e aí eu posso fazer assim, new int dessa forma aqui, new int, que não funciona, vamos ver aqui, lógico, encarar qual tipo. Então aqui eu tenho a quantidade, na quantidade, por exemplo, de 12 posições. Então, o que é que acontece? Isso daqui, ele é uma caixinha, digamos assim, que consegue guardar 12 números inteiros. Ou seja, eu posso, por exemplo, aqui, ó, idade
E aqui eu abro e fecho o colchete e coloco a posição que eu quero guardar. Os valores começam indexados em 0. Então eu tenho que colocar, por exemplo, posição 0 é igual a 23. Opa, idades. Posição 1 é igual a 45, por exemplo. Então, eu estou guardando dentro de posições, né, diferentes esses números inteiros. Se eu quiser imprimir essas posições, ó, a gente vai imprimir aqui idades na posição 0. Você vai ver que vai aparecer aqui embaixo. Ó, aparece 23. Se eu quiser imprimir da posição 1, e aí aparece o 45 e assim por diante. Então, tem 12 posições que vai de 0 até o número 11. Né? Sempre lembrar disso, que começa sendo indexado em 0. Se eu coloco uma posição que não tem nada ainda, né? Ele declara o padrão de um inteiro. Então, as posições, as 12 posições já iniciam com 0. Se, por exemplo, fosse... se elas não forem preenchidas, né, ela continua com 0. Ok? Pronto, esses são os tipos. E agora vamos falar um pouquinho do float lá que deu erro no começo. Veja se declarar uma variável float, vou colocar preço em inglês aqui, é igual a 23,90. Ele dá erro, ele não deixa. E se a gente vier aqui na lâmpadazinha do lado, ele vai, essa lâmpadazinha aqui, ó, ele vai nos informar qual o tipo de erro. Quando eu clico ele diz, vamos lá, ele diz, ó, type mismatch, cannot convert from double to float. Ou seja, ele está dizendo que esse tipo está errado, certo? Então eu não posso converter um double para float. Mas como assim? Estou dizendo que é float, não estou dizendo que é double. Só que em Java, isso é um design da linguagem, em Java, todo número de ponto flutuante, que é chamado, como são chamados esses números, eles são, por padrão, double, certo? E qual a diferença do double por float? Já que todos são, que tem um ponto, né, são chamados pontos flutuantes, são números que são decimais. A diferença é que o double, ele suporta um número maior do que o float. Para ser mais preciso, ele suporta o dobro do número máximo que o float suporta, certo? Ou seja, o computador é limitado, então os números eles não podem ir de menos infinito a mais infinito, ele tem uma limitação. Não vou abordar esse detalhe agora, mas tem uma limitação. Então a limitação do float é menor e a do double é maior. Vamos dar um exemplo. Se o float pode ir até 500.000, o double iria até 1.000.000. Certo? Então é basicamente isso em números decimais. Mas e se eu quero declarar float? Por que eu vou querer declarar float? Porque de repente eu quero ocupar menos memória. De repente eu vou guardar um preço. E um preço de repente de algo não vai chegar a estourar, como a gente chama, né, o valor máximo de um float. Então é melhor que eu ocupe menos memória. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer uma coisa, né, que nós chamamos que é cast, ou seja, eu tenho que forçar esse número a ser um float. Como que eu faço isso? Eu abro e fecho parênteses e digito aqui, ó, float também. Então agora você vê que ele para de dar erro, né, ele para e começa a compilar. Então, isso é uma coisa nova que a gente aprendeu já, né? Além dos tipos que a gente viu aqui, a gente também viu como se faz um cast, né? Que é forçar um tipo, ok? Lógico que eu não posso fazer cast de qualquer coisa, o cast ele tem que ser compatível. Por exemplo, se eu tentar fazer um cast aqui de uma string, ó, ele não vai deixar, que eu não consigo converter isso para um número, certo? Mesmo que eu coloque algo que pareça com um número, ele não vai deixar converter isso, certo? Porque isso não é um número, isso é um string. Para todos os fins, isso é um string. Então, existe a possibilidade de fazer o cast, mas para tipos que são
interoperáveis, né? Que eles possam fazer cast entre si, ok? Por exemplo, eu posso pegar, escrever um double como sendo só um número inteiro, porque ele também suporta. Eu não posso fazer o inverso, ok? Então, eu tenho dessa forma aqui, a gente chama de cast implícito. Ou seja, eu não preciso dizer que eu quero que seja um double, porque o próprio compilador já entende que mesmo sendo inteiro, ele cabe dentro de um double. Eu não posso fazer o inverso, colocar, por exemplo, um double que caiba dentro do inteiro, porque isso não é possível. E aqui, por exemplo, também não seria possível, porque o double ele é maior do que o float. Então a gente tem que dizer, não, isso daqui é um float, não um double. Então quando a gente tem três possibilidades, né? Vamos só recapitular. Eu tenho um cast que ele é explícito, que é esse cast aqui, que eu tenho que dizer que eu devo fazer o cast. Eu tenho um cast implícito, que é esse tipo de cast, não preciso falar, eu quero fazer um cast de um para o outro. E eu tenho a possibilidade de não poder ter o cast, ok? Então esses são os tipos e a gente vai depois trabalhar de uma forma como a gente pode usar esses tipos, né, de diferentes formas. A gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo e qualquer dúvida ou sugestão, comenta no vídeo. Não esquece de dar o like e você também pode se inscrever também no canal, porque você já recebe atualizações automaticamente. Grande abraço.